Olá pessoal, aqui é a Velsama Cumbana do blog velmais.website. E se você tiver caído aqui do paraquedas, é a primeira vez nesse canal, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, porque aqui temos sempre conteúdo de qualidade em relação a finanças pessoais. Se você quer aprender a ser dono do seu dinheiro, então se inscreva nesse canal, dê um like e compartilhe naquele grupo de amigos e familiares do WhatsApp em que nunca falas nada. Então esse vídeo pode ser o teu bom dia e nunca mais serás conotado como aquela pessoa da família que não tem respeito. Então, vamos ao vídeo de hoje? Hoje eu quero falar convosco sobre uma pergunta que assombra muitas pessoas que estão a começar a tomar conta das suas finanças de forma mais inteligente. Então, poupar ou investir? E vamos também comentar um pouco sobre o tendencioso ou quase polêmico caso da HCB. Para quem não sabe, está aí a se perguntar, caso da HCB, que caso da HCB é esse? No ano passado, a HCB disponibilizou ações para moçambicanos comprarem, para incentivar os moçambicanos a investirem na Bolsa de Valores de Moçambique e blá blá blá. Houve a compra de ações e tudo mais. Pouco tempo depois, as ações até aumentaram de valor, não é? Foi anunciado que no dia 20 de julho os acionistas irão receber dividendos, né? Uma parte dos lucros da empresa. E como podemos ver nesse screenshot que eu vou deixar aqui, que foi postado, uma boa análise, parabéns, senhor Xixava, primeira vez que eu vejo um comentário dele, muito bem estruturado, alguém que investiu cerca de 10 mil meticais, por exemplo, hipoteticamente, terá um retorno de 192 meticais. Vamos tocar nesse assunto depois. Era só para dar um contexto para vocês saberem do que vamos falar. Então, o que é poupança e o que é investimento? Poupança é simplesmente acumular dinheiro, guardar dinheiro. Investimento é colocar o seu dinheiro para trabalhar por si. É rentabilizar o dinheiro. Simples quanto isso. E depois de um tempo, receberás um retorno pelo dinheiro que gastaste, que desembolsaste para aquilo. Existem vários tipos de investimentos e não necessariamente sobre isso que estamos aqui para falar. Estamos para avaliar poupança e investimento. O primeiro critério para nós avaliarmos a poupança e investimento é o risco. A poupança não tem nenhum risco a princípio, a não ser que um ladrão entre em sua casa e roube o seu dinheiro se estiver a guardar e acumular dinheiro em casa. Já o investimento tem riscos de formas variadas. Cada tipo de investimento com sua percentagem de risco. É responsabilidade do investidor avaliar os riscos e perceber se está disposto a perder parte ou todo aquele valor, se alguma coisa acontecer e blá blá blá. O segundo critério, que é muito óbvio, é a rentabilidade. A poupança em si não traz nenhuma rentabilidade, ou seja, o dinheiro que tu poupas é aquele mesmo, ponto final. Já no investimento, há a possibilidade do dinheiro investido multiplicar-se. O terceiro critério é a flexibilidade. Esse é um critério muito importante para a análise que faremos depois. A flexibilidade é a capacidade que tu terás de movimentar este dinheiro quando te for necessário. Com a poupança, o dinheiro é teu, entendes? Vais e retiras. Já nos investimentos, não há tanta flexibilidade assim como na poupança. Investir é se comprometer por um determinado tempo. Até mesmo os traders que fazem operações muito rápidas, né? Que é comprar um certo ativo por um preço e vender por um preço maior e ter um lucro disso. Mesmo assim, há um certo tempo a se esperar, não é? Nem sempre tu compras um ativo às 9h05 e às 9h07, por exemplo, o ativo já está a um preço muito maior e já podes vender. Nem sempre é assim também. Há sempre um tempo de espera. Não há uma flexibilidade tão alta assim de entenderes e pegares o teu dinheiro logo, quando precisar. Então, este critério flexibilidade é o que vamos usar para avaliar que opção deverás escolher, poupar ou investir. Isso depende muito de quais são os seus objetivos. A curto e médio prazo é recomendável uma poupança ou um investimento mais flexível. Qual seria esse investimento?
o depósito a prazo. Eu já falei sobre o depósito a prazo no meu blog, eu vou deixar o link aqui, então visitem se quiserem ter um pouquinho mais de informações. Então, depósito a prazo é basicamente pegar um dinheiro, colocar no banco e deixar o dinheiro a rentabilizar. É praticamente emprestar dinheiro ao banco. E depois o banco paga-lhe os juros e ao chegar o fim do prazo acordado, pode ser 1 ano, 6 meses, 3 meses, dependendo do seu banco, o seu capital retorna. Ele é um tipo de investimento que tem riscos baixos comparado aos outros investimentos e tem um pouquinho mais de flexibilidade, porque se tu decides mexer no dinheiro ou se tu queres teu dinheiro de volta, tu podes perder parte dos juros ou todos os juros, mas o seu capital sempre terá que regressar a si. O dinheiro é seu, ninguém pode ficar com o seu dinheiro à força. Já em outros investimentos já de grandes escalas, como obrigações de tesouro, bilhetes de tesouro, já não há tanta flexibilidade assim. Se não queres mais aquilo, tu tens que procurar alguém que queira aqueles títulos, aquelas obrigações para vender, o que não é tão fácil assim. Então, se o que tu queres é comprar um celular, o mais recomendável é poupar mesmo. Se quiseres, podes até colocar um depósito a prazo, mas nesse tipo de investimentos é sempre bom começar com um valor muito alto para ter uma boa rentabilidade e não valores assim baixos, né? Porque as taxas também não são tão altas assim, dependendo de banco para banco, mas não são tão altas assim, infelizmente. Outro conselho que eu aqui deixo é procurar investir em coisas um pouco mais palpáveis, coisas nas quais tu tens mais controle sobre elas. Por exemplo, fazer um galinheiro, comprar umas galinhas, fazer uma horta em casa, revender coisas, por exemplo. São investimentos dos quais tu tens um pouco mais de controle e tens um pouco mais de flexibilidade. Tu vês realmente as coisas acontecerem e podes ajustar aquele investimento ao teu estilo de vida. Entrando já no caso HCB, eu sei que muitas pessoas vão acabar conotando a HCB como, sei lá, uma empresa desonesta, como algo, como um traje, né? Investiste 10 mil meticais e só recebes de dividendos 192. Mas é o seguinte, é aquela clássica situação de estudar, pesquisar, que eu sempre falo, planear, entender bem como é que funciona tudo isso, prós e os contras. Comprar ações não pode ser feito de ânimo leve, já deixo um conselho para vocês. Devem pesquisar a empresa, se ela publica constantemente o relatório de contas, como é que anda a empresa, como que ela faz distribuição de dividendos, com que periodicidade ela faz isso e a qual taxa ela faz isso. É só mesmo passear ali pelo site da Bolsa de Valores de Moçambique e ver as suas publicações, porque quando uma empresa distribui dividendos, publica-se no website. Não fazer essa pesquisa para depois não dar nomes a pessoas e coisas e tudo mais. É o que eu disse, investimento requer muito estudo e disponibilidade, estofo para acarretar riscos e também estofo para aguentar com a tua escolha. Porque, por exemplo, se eu tivesse comprado ações na HCB, eu não poderia simplesmente ter o meu dinheiro de volta. Eu não posso chegar lá, HCB, peço meu dinheiro de volta. Não, é procurar alguém que queira comprar as ações que eu tenho para ver se o dinheiro volta. O que também não é tão simples assim. No fim das contas, tudo fica a responsabilidade do investidor, não é? Então, minha recomendação para vocês, sendo jovem, sendo alguém também que não tem uma renda super alta, não estou a nadar em dinheiro, e eu sei que grande parte da população moçambicana, que também é jovem, então grande parte da população moçambicana que coincidentemente é jovem, não tem tanto dinheiro assim, é por isso que eu dou essas dicas práticas de dia a dia. Então,
minha primeira recomendação é, se quiseres investir, procura investimentos de baixo risco, como que eu falei, de depósito a prazo, que tem um pouco mais de flexibilidade, para pelo menos tu teres o teu capital inicial quando tu fores a precisar, porque a vida é assim, há muitos imprevistos e às vezes tu precisas realmente do dinheiro que tenhas acumulado. E não é só pegar em qualquer valor e colocar no depósito a prazo, porque como eu disse, a rentabilidade vai de acordo com o valor que tu colocas. Então, a ideia é sempre acumular dinheiro para depois colocar num depósito a prazo, por exemplo. Ou então, pegar esse dinheiro e investir em coisas sobre as quais tu tens um pouco mais de controle. Priorize a poupança, porque não te acarreta custos, nem muito tempo de pesquisa e cálculos e tudo mais. E se for investir, diversifique os seus investimentos. Não coloca todo o teu dinheiro numa coisa só, porque diversificar investimentos é como ter um airbag no carro. Impactos podem acontecer, mas pelo menos terás algo para tornar aquilo um pouco mais leve, tornar aquilo menos doloroso. Então, estas são as dicas de hoje. E qual a conclusão, Vela? A conclusão é: nem poupar, nem investir, nem uma coisa é melhor que a outra. Tudo vai depender da sua situação, tudo vai depender dos seus objetivos. Mas é sempre bom, numa primeira fase, procurar coisas que não te acarretam tantos riscos assim, que se for para começar a investir em coisas como depósito a prazo, que é a recomendação para iniciantes, poupar bom dinheiro, começar já com um dinheiro assim, né, muito forte, porque colocar a render 5 mil meticais é diferente de colocar a render 25 mil meticais. Com 5 mil meticais é a mesma taxa, mas tens valor de retorno baixo, mas com 25 mil meticais tens um valor de retorno já alto, então tu sentes, né, melhor isso. Se quiseres algo a curto prazo, procura poupar dinheiro, coloca o seu investimento em coisinhas que tu tens maior controle sobre elas. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês. E se quiserem mais detalhes sobre Bolsa de Valores, o meu irmão, amigo abençoado João Ficha tem aqui um canal e ele começou uma série de cestas financeiras, onde ele vai dar dicas, onde ele vai contar a sua experiência de investimento em ações. Ele é jovem, como a maior parte da população moçambicana, e também não está a nadar em rios de dinheiro. Então é um conteúdo que vocês podem consumir. Ele é feito para mim e para ti. Vão lá ver as dicas, eu vou deixar o link do canal dele aqui. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, mais especificamente de certos pontos, deixem os vossos comentários aqui, porque vamos começar a ser donos do nosso dinheiro e sermos pessoas mais inteligentes financeiramente. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.